ontem, aquele Paulo Figueiredo, bolsonarista, esteve lá numa comissão de direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos. Ele foi lá e fez a fusquinha dele, como dizia a minha tia, vendendo peixe de que é perseguido, etc. e tal, e, né, até foi preso. Vou até mostrar uns trechos aqui, mas num determinado momento ele foi enquadrado por um deputado democrata. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? In handcuffed to Chrome Detention Center in Florida for 17 days in a case later terminated by Brazil itself. I spent over $1 million on legal fees and endured years of immigration court battles. Agents took me in handcuffs to Chrome Detention Center in Florida for 17 days in a case later terminated by Brazil itself. I spent over $1 million on legal fees and endured years of immigration court battles. O cara disse que gastou mais de $1 milhão em honorários advocatícios para se defender desse caso em que ele foi preso, segundo ele mesmo conta, nós já falamos aqui algumas vezes, por um golpe financeiro que ele deu. 17 dias, saiu. Mais de $1 milhão, rapaz, é muita grana. Ou ele está mentindo, ou ele é realmente um cara rico, enganando os outros. Hoje o que ele faz é tentar dar green card para otário brasileiro que quer morar lá nos Estados Unidos, né, e no meio do caminho ele fica com a grana e o cara é deportado, o cliente. E é um golpista neto de um último general da ditadura e que está lá tentando desestabilizar a democracia brasileira. Mas, num determinado momento desse showzinho dele, o deputado James McGovern, democrata, ele deu uma sova no sujeito aí, explicando para ele o que é uma democracia e o que é ser perseguido de fato. Vamos botar aqui. Está baixo o mesmo volume, peço perdão, tá? This is still the freest country in the world. I feel very safe here being a journalist. I have been feeling very safe, the safest I can be in any country. And unfortunately, that's not the truth for all my Brazilian friends, and not because of the actions of the United States government against us, but because of the actions against the Brazilian government against us. Brazil is the largest democracy in the Southern Hemisphere. It's not actually a democracy anymore, but it used to be. And we're in a very sad situation right now. We have over 1,000 political prisoners in Brazil. We have journalists, we have congressmen being censored. We have everything that you see in a dictatorship, but some people still does not treat Brazil as a dictatorship as it is right now. Secretary Rubio said that he was evaluating applying the Magnitsky Global Act against Alexandre de Moraes, who is the de facto dictator of Brazil. And I just want to say that we hope that this happens very fast, because the country's at the turning point, and if the United States doesn't act fast enough, I think we'll be at the point of no return. So I just hope that it's not a matter of a partisan issue. I just hope the United States reverse its course and start using its foreign policy to promote what always done, which is democracy and freedom. Well, thank you very much, and I'm glad you feel safe as a journalist in the United States. I'm not sure I feel very safe as a politician in the United States. That's the reality. Do you have any politicians arrested in the United States? We have two of the most voted congressmen. You just saw a sitting United States senator tackled to the ground and handcuffed. Yeah. And you're seeing people targets of political assassination in this country. So I mean, I'm just telling you. You're welcome to go to Brazil and give it a try. It's much worse. I'm trying to save our democracy. Muito bom. De fato, esse sujeito lá falando que os Estados Unidos são uma democracia do mundo, fazendo propaganda do governo Trump, enquanto todo dia a gente vê estudantes sendo perseguidos, como nós vamos falar logo mais sobre isso também, o monitoramento, espionagem sobre estudantes que buscam visto americano, e senadores e políticos sendo algemados, jogados no chão e presos também lá nos Estados Unidos.
É uma vergonha que esse cara está fazendo. Eu vou botar outros trechos daqui a pouco. Mas, assim, o cúmulo da sabugice, o cúmulo da vira-latice vindo de um golpista, gente que odeia o Brasil de fato e quer a destruição do pouco que a gente conseguiu de evolução, inclusive ao escapar de um golpe que não terminou, que continua aí sondando e sempre nos ameaçando. E esse sujeito vai lá dos Estados Unidos querer nos destruir, querer que os Estados Unidos intervenham e sancionem uma das lideranças brasileiras contra o avanço fascista, que é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ministro Segara, diga lá. É uma vergonha. Olha, da onde ele tira, viu, minha querida, que acabou de perguntar aí? A família dele foi capaz, né? Foi capaz de enriquecer e o avô dele guardou dinheiro aí para umas 4, 5 gerações, viu? Da onde que ele tira esses milhões? Não acho que é mentira, não, que ele gastou 1 milhão, Kiko. Caramba, é o que custa advogado dos Estados Unidos para te tirar da cadeia. Porra. É o que custa mesmo. E ele foi preso, né? E agora ficou culpando o Asli. Na verdade, ele mal explicou a prisão dele ali, porque não foi por motivos imigratórios, sim por motivos de fraude financeira. Essa que é a verdade. Olha, eu tive o desprazer de assistir também outros trechos, e ele mente muito nesse depoimento, né? Primeiro ele fala, estamos com políticos presos lá, aqui temos políticos presos, aqui a gente tem criminoso preso. Todas as pessoas que estão presas não são presos políticos, são presos que cometeram crimes, foram levados ao crivo da justiça e a justiça decidiu por condená-los e prendê-los. E alguns foi obrigado a prender preventivamente porque incorriam em crimes ou riscos de fuga enquanto respondiam aos seus processos. Ele mente, não nessa parte que se passou, numa outra parte ele mente, dizendo que ele não teve capacidade de se defender, que foi determinada uma ordem de prisão contra ele, e ele teve que sair de lá porque ele não tinha como se defender. Meu Deus, fica parecendo que a gente vive um estado de exceção, como era na época do governo do avô dele, que prendiam quem quisessem, sem mandado de justiça, sem mandado. Ele teve todo o direito de se defender, ainda tem todo o direito de se defender. Apresente seu processo, Paulo Figueiredo, apresente-se à justiça, vem aqui, encara o que você fez, vai ser preso, pede um habeas corpus, mostra que você vai estar mudando, que você vai parar de atrapalhar os processos e pode responder em liberdade. A justiça nunca, jamais impediu que ele exercitasse seu direito de defesa. E ele fica mentindo lá, falando que a gente tem 1000 presos políticos. Preso político é preso sem mandado judicial, né? É preso sem ter cometido nenhum crime. Não é nada disso aconteceu. Todo mundo que está preso aqui, que ele chama de presos políticos, tem todos os crimes muito bem provados, ou está provado que cabe a medida cautelar da prisão preventiva por eles ou atrapalharem o processo, ou representarem o risco ao país, ou tentarem fugir. Uhum, perfeito. Vou botar mais um trecho aqui, se você quiser que eu pare, você me fala, tá? ICE agents took me to Chrome Detention Center in Florida for 17 days in a case later terminated by Brazil itself. I spent over $1 million in legal fees and endured years of immigration court battles. In 2022, Supreme Court Judge Alexandre de Moraes, Brazil's current dictator masquerading as a judge, targeted me again for reporting inconvenient truths. He froze all my Brazilian assets, blocked my social media, canceled my passport, and condemned me to exile. When legal channels proved insufficient, he used back channels to have the United States FBI call me, attempting to coerce my testimony. House Judiciary Committee Chair Jim Jordan questioned this unprecedented violation in a letter to the FBI Director Christopher Wray on May 21st, 2024, a letter never answered. Today, Moraes publicly insults me from Brazil's highest court, calling me a pseudo-journalist and a fugitive, though I've lived openly in Florida for 10 years. He claims there's a secret arrest warrant against me, and I cannot defend myself because I have not been formally charged, and that I don't even know if I've been placed on Interpol's list again. My case is not isolated, but part of a systematic campaign. Journalist Alan dos Santos spent over 2 years on Interpol's red notice before his lawyers proved the Brazilian government possessed no evidence and got his name removed. When the Biden administration denied his extradition, stating that his conduct wasn't criminal in the United States,
leaked dialogues revealed Moraes' judicial advisors discussing the possibility of sending operatives kidnap Allen from U.S. soil and clandestinely É mentira. to Brazil. Pode falar. Não, é mentira isso, não existe esse diálogo. Já pediram para eles mostrarem, acho que o Alexandre de Moraes vai ficar falando, vamos sequestrar o cara lá em solo americano e trazer para cá? Se o Moraes tivesse falado isso e existissem diálogos como ele afirma, qual era a chance disso não passar dia sim, dia também nas redes bolsonaristas? Não existe isso. Não existe. E ele fala que há mandados de prisão secreto contra ele, ele não sabe nem se está na lista da Interpol. O criminoso não tem que saber em que lista ele está, para começar, né? Eu nem sei quem está me investigando, qual polícia, isso aqui, meu amigo, é bom que você não saiba, para você não dar mais um jeitinho de fugir de novo. Falar que ele não é um fugitivo no Brasil é simplesmente rir na cara de todo mundo achando que é trouxa. Claro que ele é um fugitivo. Existe um mandado de prisão aberto, ele não está aqui para cumpri-lo, ele não pode pisar aqui, que é o país dele, porque senão vai preso. Ele está fazendo o quê? Está fugindo da justiça brasileira, sim, senhor. Dizer que o Alexandre de Moraes ele é um ditador travestido de juiz, é impossível dizer isso, porque o ditador é o que dita os rumos do país. Para ditar os rumos do país, você tem que ter a chave do cofre, o poder executivo na mão. Assim que você dita os rumos do país, um juiz jamais poderia ser um ditador. O máximo que o Alexandre de Moraes faz é tomar decisões acerca de pessoas, negócios ou pessoas jurídicas. Não ditar os rumos do país, porque o país precisava estar com o dinheiro dos impostos na mão, no mínimo, né? Um monte de mentira. O que ele fala também sobre o que o Alexandre de Moraes fez contra ele foram simplesmente medidas cautelares que foram se acumulando na medida em que ele ia se mostrando um empecilho ao seu próprio julgamento, às próprias investigações de seus crimes. As investigações de seus próprios crimes, eu quis dizer. Então, um show de mentiras, viu, Kiko? Que ainda quer comparar com Alan dos Santos, só piora a situação dele, né? Porque é outro fugitivo igual. Exatamente. His warrant remains open in Brazil, and he continues facing millions in fines for posts made on U.S. soil. My colleague Rodrigo Constantino, an American citizen, faces similar persecution. Even award-winning journalist, American journalist Michael Schallenberger, has been targeted by Moraes. Stop for a moment to contemplate the gravity of what I'm saying. We're witnessing a foreign government agent systematically persecuting American journalists and permanent residents for journalistic content published on American soil. But the persecution extends beyond journalists to democratic elected officials. Eduardo Bolsonaro, Brazil's most voted congressman and son of former President Bolsonaro, had a case opened against him by Moraes for denouncing Brazilian abuses to this very Congress. He lives here in exile now, fearing arrest upon his return. Just last month, yes, another congresswoman, Carla Outra Zambelli, mentira, né? Não tem nada de prisão do Eduardo. Preemptive arrest decreed by Moraes. She was in the United States for medical treatment, but managed to reach Italy, where she holds Italian citizenship, before being placed on Interpol's red notice list. Sadly, 2 days later, the State Department canceled her U.S. visa. Another alarming case is that of Felipe Martins, former special advisor to President Bolsonaro. U.S. Customs and Border Protection systems falsely showed Martins had entered the United States when he was actually under surveillance in Brazil. This fabricated entry was used by Moraes to justify his 6 months imprisonment without charges. CBP later corrected the false record, but only after months of legal pressure. The case, currently in U.S. federal court, raises serious questions about potential clandestine collaboration between Brazilian authorities and elements within American law enforcement agencies. Even humble citizens are unsafe. Just to give you one example, Brazilian-American housekeeper Flávia Magalhães had been arrested, decreed by Moraes, for social media posts critical of Brazil's electoral system made on American soil. Tech entrepreneurs like Chris Pavlovski, CEO of Rumble, and Elon Musk also fall victim to Moraes' systematic persecution. In fact, Moraes has attempted to transform tech companies, American tech companies, into unwitting instruments of his repression. An unknown number of Brazilians have their social media accounts blocked by his orders, including individuals residing on American territory. Tech giants like Meta, X, Google, and Rumble face threats of massive fines and executive imprisonment unless they share data about individuals on American soils with Moraes. Don't take my word for it. Similar conduct under Moraes' threats led Rumble to take the unprecedented step of suing Moraes on U.S. federal court in Florida. Esse cara é o sonho americano, no sentido assim do picareta que acaba se dando bem. O Fitzgerald transformou isso num romance espetacular, nos maiores do século XX, que é o Grande Gatsby. O Gatsby era um contrabandista de bebida, fascinante.
esse sujeito aí é um golpista barato e que ganhou muito dinheiro enganando as pessoas, como o Trump também. São todos corruptos, fugindo da justiça, como o Bolsonaro, como o Netanyahu. Essa extrema-direita que depois quer liberdade de expressão, não sei o quê, mas, na verdade, impunidade para continuar cometendo crimes. Nós demos, o ano passado, uma matéria sobre esse cara aí, e contamos quem ele é de fato, aqui no DCM. Me passaram isso aqui, eu vou compartilhar com vocês. Ele foi multado em 102 milhões de reais por fraude num troço que se chamava Trump Hotel, que era para ser feito lá no Rio de Janeiro. Ele foi condenado em multas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, após operações fraudulentas. Isso que resultou na prisão dele na Flórida. Só 17 dias. É branco e tem dinheiro para pagar um advogado. Mais de $1 milhão. De onde vem? Golpe atrás de golpe, roubalheira atrás de roubalheira. E, segundo a CVM, o Figueiredo desviou recursos do LSH Barra, empresa da qual ele foi presidente. A autarquia afirma que as fraudes foram cometidas por meio de contratação de prestadores de serviço, sobrevalorização de um laudo de avaliação e transferência indevida de riqueza. A LSH começou a tocar o projeto Trump Hotel na Barra da Tijuca, em 2020. Ele se associou a Donald Trump em 2013. Olha que interessante, para trazer a marca ao Brasil. Mas a construção foi barrada após descobertas dessa operação que se chamava Circus Maximus, em 2019. Está aqui uma fotinho dele, jovem, ao lado do Donald Trump, fechando um negócio. Você vê como é que é uma construção de gente com muito dinheiro para depois tentar dar um golpe de Estado, claro, mirando ali na frente que, né, eles vão se dar bem com a justiça, nunca vão ser punidos pelos crimes que cometem. E lá nos Estados Unidos está tudo certo. Ele fica lá, tentando derrubar a nossa democracia. Diga lá. Desculpa. Pode falar. E é uma cara de pau, né? Porque ele fala, o Brasil costumava ser a maior democracia do Hemisfério Sul, mas não é mais uma democracia. Costumava ser. Costumava ser quando? Quando seu avô estava no poder? Só falta ele falar isso, né?